Oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo. Acho que a contadora já tá aguardando, né? Ou não? Eu vou passar o Infiltram pra você e você consegue controlar, tá? Só um minutinho. Bom dia, Tá bom. Bom Bom dia, dia, Wagner, tudo Wagner. bem? tudo bem? Pronto, já te passei. Vê se chegou aí. Tá, chegou. Perfeito. Ai, ai. E aí? Então, obrigada. Eu tenho uns slides. Oi, Camila, tudo bem? Bom dia. Salve, salve. Bom dia. Bom dia, tá no mudo, Camila. Ah, o meu áudio estava fechado. Bom dia, tudo Bom dia. bem? Bom dia, tudo? Como você tá? Tudo bem. Que bom, bacana. Wagner, você queria fazer alguns alinhamentos? Passei pro Wagner, o Wagner entrou um pouquinho aqui também com a gente. Se você quiser passar para ele, tá bom? Tá Tudo certo. bem? Bom dia, Wagner. Obrigado aí pela disponibilidade. Imagina. Wagner, eu gostaria de falar um pouquinho inicialmente. Eu até preparei alguns slides, por isso que eu queria falar um pouquinho antes das 10, Sim. porque só para acompanhar a minha fala mesmo, tá? Ah, tá bom, tranquilo. Mas você vai falar mais ou menos sobre o quê? Só para eu alinhar o Sobre meu. a reforma, sobre a reforma. É, para não ficar repetitivo, né? Você não Tá. quer, você não quer que eu fale você. Bom, e fala no final? Pra- Você abre e fecha? Eu me preparei, mas eu acho que não é repetitivo, não, porque eu assisti já uma sua, que você Ah, fez entendi. pela Fiel em dezembro. Eu acompanhei. Ah, tá bom. É, só pra gente não falar a mesma coisa, né? Tá, beleza. Não, mas como a gente tá, mas tranquilo, o evento é seu. Eu só vou, Tá. na verdade, né, Camila, eu não sou da área tributária nem contábil. A gente fala aqui do que vai mudar, né? E o papel que eles têm de se organizar, de vocês de apoiá-los, trabalhar com eles, né? Mas fica tranquila. O importante é a gente explicar para os empresários um pouco dos impactos, né? Uhum, Lógico, isso. depois você vai ter outra. Aí depois tem a transição, você vai ter que sentar com cada cliente, analisar. Eu falo que a palestra é o começo, não é o fim, né? Ela é mais um começo, ela é Exato, mais um alinhamento, né? exatamente. Ah, É mas mais ou tranquilo. menos isso que eu vou falar sobre o período de transição que começou agora, aí depois eu vou fazer um gancho, porque que a gente convidou a OMIE, porque assim a reforma tributária está começando pela nota fiscal, é o primeiro passo, né? E como vocês são um Isso. dos maiores RPs aí do Brasil em nota fiscal, por isso que a gente convidou. Eu também vou fazer esse gancho. Ah, bacana, legal. Te agradeço muito aí. Você está em Guarulhos? Tô em Guarulhos. Ah, tá bom. Como é que chama? Assessoria, solução, né? É Solução solução contábil. contábil. A solução. Só para eu falar, de vez em quando eu vou falar um pouquinho da contabilidade, que agora a contabilidade que está na prateleira agora, né? O contador é o mais impactado pela reforma, né? Sim. O contador tem que ser o nunca foi tão importante nas empresas como agora, né? Então é bem importante, né? Vocês alinharem com eles. Mas é legal, Camila. O público é misturado, serviço, comércio, tudo misturado. Sim, é misturado. Tá bom. Quanto tempo você acha que você vai falar? Só para eu ajustar o meu time aqui. Eu acho que uns 15 minutinhos. 15, tá. A minha fala eu vou tentar fazer. Eu falo, normalmente no online eu faço em 1 hora, tá bom? Tá. Acho que tá bom? Tá bom. Tá aparecendo aí para vocês a minha tela? Sim, sim. Quer ir colocando só para dar uma olhadinha, só para não. Que Aham. o que você Eu for só, falar, eu só aí eu quero vou mais. deixar em modo de apresentação. Da F, acho que é F5, vê F5.
Isto. Foi. Tá. Então eu vou passar rapidinho só para você dar uma olhadinha, que eu acho que já tem gente entrando. O Cássio já entrou. Bom dia, Cássio. Obrigada. Basicamente é mesmo, são mais ou menos os meus slides também. Aí eu falo, É, mas eu não vou conseguir falar sobre tudo, não, tá? é, não, tá bom, só para eu saber, para gente não ficar repetitivo, que tudo isso aí eu vou falar. Mas você que sabe, se Bom quiser dia, falar, eu seu pulo. Caetano. Obrigado aí por estar participando. É, vocês já admitiram todo mundo que está para entrar? Eu tô admitindo aqui, tá, Camila? Por enquanto só Tá, tenho esses 9 mesmo que entraram. Se você quiser dar uma cobrada no pessoal, que acho que tava, acho que uns 30 tinha inscrito até ontem. tá. O pessoal já está cobrando aqui pelo WhatsApp. Tá. É. Bom dia, pessoal. A gente está só admitindo o pessoal aqui para entrar na palestra e a gente já começa, tá? Mais uns 3 minutinhos a gente já começa.
Bom, então vamos começar. Quem for acessando, o pessoal tá mandando aí o lembrete para o pessoal que fez a inscrição para eles ir entrando. Mas como já tem gente que entrou, vamos começar aí com quem já entrou. Bom dia para todo mundo. Agradeço aí imensamente todos aqueles que estão aí nos acompanhando, que já acessaram. Agradeço também aí a parceria com a OMIE, o Xavier, que se propôs a fazer essa palestra para estar conversando com a gente sobre a reforma tributária, tá? A reforma tributária é uma das maiores mudanças dos últimos 60 anos. Eu diria que não é só uma reforma tributária, isso vai envolver a parte aí socioeconômica do nosso país, com certeza, tá? Então, é mais que uma reforma tributária, é uma reforma econômica também. Aí eu queria falar com vocês aqui sobre esses dados, né, essa pesquisa que foi feita, que a Veja publicou, né, que aí 93% das empresas pagarão mais impostos, né? E quem são esses 7% que não pagarão mais impostos? São as empresas que já forem se adequando aí e fizerem de forma correta aí o seu custo, enfim, que já tiverem antenado com as mudanças, tá? Então, ela vai mudar muita coisa. Além de mudar os impostos, vai mudar a forma de recolhimento, o imposto vai deixar de ser por dentro, o imposto vai ser por fora, né? Vai ter uma maior clareza aí nos impostos que estão sendo pagos, que vão ser pagos, né? Já isso já acontece aí em outros países também. Então, a gente tinha, né? Antes a gente fala até agora, porque a reforma tributária já começou, mas a gente está aí dentro do período de transição. Então, como é que, vamos falar como é que é hoje, né? Hoje a gente tem o PIS, a CONFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Com a reforma tributária, a gente vai ter a junção do PIS e da CONFINS, que vai virar a CBS, e a junção do ICMS e do ISS, que vai virar o IBS, tá? E o IPI, ele vai sair, só não na Zona Franca de Manaus, mas isso é bem mais para frente, não é agora, tá? E aí todo o modelo vai virar aí o IVA dual. Aí agora os principais pilares, o que o empresário precisa atuar na reforma tributária. Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada pilar desse daqui, tá? Primeiro é o preço. Antes calculado por dentro, pois os tributos faziam parte da base de cálculo. Agora, esses tributos não fazem mais parte da base de cálculo. Preço e tributo por fora, tá? Aqui a gente trouxe um exemplo para vocês, né, de como ainda é hoje o imposto por dentro, quanto que fica o preço final e o imposto por fora, como que ele vai ficar. Então, nesse exemplo aqui, a gente até teve uma economia de R$ 40 aqui no preço final. Agora vamos falar um pouquinho sobre as incidências, né? Tem algumas coisas aí que está mudando sobre as incidências do imposto. Eu vou dar um exemplo para vocês de locação, que está sendo bem falado, tá? O que acontecia com a locação? A locação ela não era tributada nem pelo ISS, Imposto sobre Serviço, e nem pelo ICMS. E agora ela vai ser tributada. E como é que vai ficar isso? Tem algumas regras especiais sobre locação, tá? Para quem ainda não sabe, a Solução Contábil tem um canal no YouTube, onde a gente está gravando alguns vídeos explicando mais detalhadamente essas mudanças.
Então, a parte de locação, se você tem imóveis, se você aluga, dá uma olhadinha lá nesse vídeo, porque é bem extenso, mas vai ajudar aí você a tomar decisões, tá? E fora a locação, a gente tem outros serviços também que estão mudando, né? É por isso que a gente tem que estar antenado, a gente tem que estar acompanhando, tá? Outra situação também da incidência é que, assim, agora não vai ser mais no domicílio aonde a empresa está, e sim no domicílio do adquirente do serviço. Então, o imposto vai ser lá para o adquirente do serviço, tá? Essa é uma mudança importante também. E aí a gente entra na parte de crédito, né? Então a gente tem que ver que todas as empresas que fizerem atividade entre elas no B2B, elas vão ter direito a crédito. Então, isso daí também vai impactar aí no recolhimento de impostos, porque assim, antes era só no lucro real, que o que eu compro eu tenho direito a crédito e o que eu vendo eu tenho um débito. Agora não, agora vai ser tudo assim, né? Então, esses créditos serão muito importantes aí para as empresas. Aí, falando do crédito financeiro, né? E aí, como é que fica? O Simples Nacional, o MEI, é uma parte de atenção, tá? Para quem faz, para quem presta serviço ou para quem vende para o consumidor final, tranquilo, o consumidor final não vai ter direito a crédito, não vai se creditar de impostos. Agora, para a empresa Simples Nacional, que faz aí, que seus maiores clientes são pessoas jurídicas, que faz o B2B, eles vão ter que se atentar. Por quê? Porque aí eles vão ter duas opções no Simples Nacional. Uma opção de ficar como ele está agora e outra opção que vai ser de transferir crédito. Aí, assim, a gente vai ter que fazer conta de empresa por empresa e ver o que é mais vantajoso, né? Não dá para falar em regra geral que você muda ou que você escolhe a outra opção do simples, não. Cada empresa tem as suas particularidades. Vamos pensar que é um exame, né? O meu exame dá um resultado, o dele dá outro, o seu dá outro. Então, tem que ser realmente analisado caso a caso, tá certo? Outra situação também é a parte da apuração de impostos, tá? Então, essa parte aí, ela vai mudar, né? A gente já falou aí que o PIS e a CONFINS, ela vai ser só até o final desse ano, até o final de 2026. Depois já vem o IBS, né? O IBS, ele vai ser um sistema de débito e crédito, e o pagamento vai ser via split payment. Isso vai mudar bastante, tá? Como é que é hoje o recolhimento aí dos impostos das empresas? O recolhimento dos impostos das empresas funciona da seguinte forma: vamos pegar aqui um caso. Eu emiti uma nota dia 1º de fevereiro. Teoricamente, eu vou estar pagando aí esse meu imposto até o dia 20 de março, dia 25 de março. Então, olha o tempo que eu tinha para fazer esse recolhimento de imposto. Com o split payment, o que a Receita vai fazer? A Receita vai fazer já uma retenção na conta da empresa, tá? Então, o sistema vai funcionar mais ou menos como funciona a maquininha de cartão de crédito. Eu gosto de usar esse exemplo, tá? O cliente foi lá no meu estabelecimento, ele comprou via maquininha de cartão, ele passou o cartão dele. Por mais que seja débito, o valor não vai ser o valor que ele pagou, o valor já está descontado a taxa da maquininha, certo? Então, o split payment vai funcionar da mesma forma, o governo já vai descontar aí a parte dele.
E o fornecedor também já vai receber o seu crédito na hora. Olha que interessante. Então, isso vai impactar no fluxo de caixa das empresas, certo? Porque o valor que você tinha lá mais de 30 dias, muitas vezes, para estar recolhendo, esse valor já vai ter que ser pago no ato. Aí o destinatário do pagamento, né? Essa parte eu já adiantei, vai ser no domicílio do prestador, né? Então vamos imaginar o que muda hoje. Vamos pegar aqui uma empresa de serviço que ela está em São Paulo. Ela presta serviço para uma pessoa que está lá no norte do país, lá no estado de Manaus. O imposto era recolhido aqui para São Paulo, porque era o domicílio da empresa, tá? A partir aí da reforma tributária, o imposto vai para lá, porque ele é que está consumindo, tá certo? Aí, com isso, a gente entende o fim dos benefícios fiscais, porque assim, não adianta mais uma prefeitura, um município, né? Falar assim: olha, empresa, vem para cá que eu te dou isso de isenção. Mas se o imposto vai ser recolhido com quem está consumindo, né? Então, essa parte aí dos benefícios fiscais tende a acabar. Então, as empresas vão estar onde elas precisam de fato estar, logisticamente, tudo isso aí vai sofrer alteração também, porque não faz sentido. Ela tá de repente lá na Bahia, se os consumidores dela tá em São Paulo, tá no Paraná, tá em Minas, né? Para que ela vai ficar lá se ela vai pagar a mesma alíquota de imposto? Não vai mais fazer sentido isso. Aí, agora falando um pouquinho sobre as alíquotas aí dos impostos, tá? Então, eu vou usar o caso aqui, né, do ISS, que dependendo do serviço, a gente tinha aí de 2 a 5%, né? Essa alíquota de ISS vai aumentar significativamente, tá? Eles ainda não bateram o martelo, a gente não sabe, mas eles estão com uma alíquota referencial aí atual de 28%, com algumas reduções, com alguns benefícios, mas tudo isso vai depender aí desse teste que eles vão fazer, que eles estão fazendo agora em 2026. Tá? Então, tudo isso vai depender aí para eles baterem o martelo nessa alíquota. Então é isso, a alíquota de referência aí vai estar em torno de 28%, tem as suas reduções, enfim, né? Aí a gente vê o sistema que é para simplificar, para ficar mais fácil aí a arrecadação, para ficar mais fácil investidores vir para o Brasil, porque a nossa sistema tributário é bem complexo, até para a gente que é do Brasil, imagina para o estrangeiro como é que não é, né? Mas a gente já está aí com 33.422 alíquotas possíveis, né? Então, o objetivo é facilitar, mas ainda não está muito facilitado, mas vamos lá. Aí a gente vai ter, aqui a gente está falando das alíquotas reduzidas, tá? Então, primeiramente aqui nas prestações de serviço de profissão regulamentada, que são aquelas prestações de serviços técnicos, né? Que a pessoa precisa ter alguma qualificação para poder exercer, né? Então a gente pega aqui contabilidade, advogados, engenheiro, administração, enfim, outras também, tá? Representante comercial aí, enfim, né? Já foi aí uma redução, eles vão dar uma redução de 30%, mas não sobre o que eu pago hoje. Essa redução, vamos pensar lá nos 28%, aí sim, você pega os 28% e faz aí a redução de 30%, tá? Fora isso, a gente vai ter aí também uma redução de 60% aí em serviços de educação, serviços de saúde, que são entendidos pela legislação como serviços essenciais, tá?
E vai ter também aqui 100% em medicamentos, produtos de cuidado básico, os produtos de hortifruti. Então, assim, tem benefícios também, tá? Aí, o Simples Nacional, né? O Simples Nacional, hoje, ele contempla todos esses impostos aqui, tá? Você paga lá na sua guia DAS, está contemplado tudo isso aqui. Aí você que é Simples Nacional, você pode continuar sendo Simples Nacional do jeito que você está hoje, ou você pode optar pelo regime regular, tá? O regime regular, o que vai acontecer? Você vai recolher o CBS e o IBS por fora do Simples, só que em contrapartida você também vai ter direito ao crédito, né? Então você paga o IBS por fora, mas você também vai ter direito ao crédito das mercadorias que você compra, dos serviços que você adquire aí para sua empresa, tá? Então, assim, é como eu falei, é caso a caso, tem que pensar, tem que analisar e fazer conta. Aqui é o período e estratégia de transição da reforma tributária, tá? Então, assim, a reforma tributária já começou agora em 2026 e a reforma tributária começou fazendo alterações aonde? Na emissão da nota fiscal, tá? Então, por isso que a gente chamou aqui a OMIE, logo após a minha palavra, o Xavier vai estar conversando com vocês, por quê? Porque ela é o maior RP aí do Brasil, então eles vão estar falando aí sobre essa primeira mudança aí de nota fiscal, né, que pegou aí na nota fiscal. O teste operacional para as empresas que não são Simples Nacional já tem que fazer aí o teste de destacar o IBS e o CBS, né, numa alíquota de 1% os dois, só para teste. A obrigatoriedade seria a partir de janeiro de 26, mas a Receita deu mais um prazo aí, mas não estipulou ainda a partir de quando ela vai começar a multar, tá? Então, assim, se a gente for pensar, obrigado já tá a gente a fazer, só que por enquanto ainda não vai ser multado, né? Então aí o pessoal dá aquela aliviada. Mas eu já aconselho aí arrumando, já deixar tudo em ordem, porque a hora que ela falar a partir de tal data, a empresa que não fizer, eu estou multando, então vai ficar mais apertado, tá arrumando isso, tá? Mas eles alteraram isso em janeiro agora, né? Eles falaram que não ia multar a partir de janeiro, tá? Então, aí a gente vê, ó, todo o período de transição aí da reforma tributária. Em 2026 são as notas fiscais, tá? Em 2027 a gente tem mais alterações, que é o fim realmente do PIS e da COFINS, para poder entrar aí a CBS, né? E aí a gente vai ter nessas alterações gradualmente até a gente chegar na conclusão de fato da reforma tributária, que é em 2033, certo? Então, assim, é um longo período aí de transição. Aí, a carga tributária, né? O que as empresas têm aí que se preocupar, têm aí que se atentar, tá? Primeiramente, a necessidade de capital de giro. Como eu expliquei lá para vocês, a forma de recolhimento de impostos vai mudar. Então, cada vez mais, as empresas têm que se atentar aí ao capital de giro, porque isso vai ser bem importante. Análise de preço de fornecedor, né? Se eu optei aí por dar crédito de CBS, de IBS, os meus fornecedores também vão ter que me dar crédito, né? Senão a conta não vai fechar, certo? Revisão do preço de vendas, né? Análise da margem atual, implantação de RP para poder ajudar, vocês vão precisar ter um bom RP, né? Empresas que trabalham aí com vários produtos, implantação de controle financeiro profissional, ciclo de recebimento, mudança regional, análise de impactos comerciais e o planejamento tributário, que é o que a gente falou também,
tá? Então, esses daqui são as lições de casa aí das empresas. Mas vocês não precisam ficar preocupados. A solução contábil está aqui, está bem focada em ajudar os clientes. A gente, não só nós, os sócios, como os nossos colaboradores também estão fazendo bastante curso, participando de curso, de palestra, se qualificando bem para a gente poder continuar prestando a melhor assessoria contábil possível para os nossos clientes, tá? Então, a gente já tem aí uma experiência de mais de 23 anos aí no mercado e a gente continua se qualificando, porque isso é bem importante. Aí, aqui é só reforçando o que eu já falei, tá? Seremos o seu ponto de segurança para manter aí a sua lucratividade com a reforma tributária. E tá aqui os nossos contatos para quem está assistindo, que não é nosso cliente, qualquer coisa, pode entrar em contato que a gente ajuda da melhor forma possível. E agora eu vou passar a palavra para o Xavier, né, que vai falar em nome da OMIE e vai falar aí do RP, o que é que o RP ajuda, até para quem não tem, pensar por que que eu preciso, o meu atende isso, o meu não atende. Então, eu achei aí de bom grado trazer eles que são especialistas aí nessa parte. Mas agradeço imensamente aí de todos vocês. Oi, Camila, tudo bem? Bom dia a todos aí, pessoal. Estão me ouvindo bem? Oi, Estamos te tudo bem? ouvindo. Bom dia. Ah, legal, legal. Deixa só só um minutinho aqui. Hum. Eu quero usar uma apresentação que eu falo mais da parte da tecnologia. Hum, Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa sobre o que eu falei também, pode fazer agora, ou pode deixar para fazer no final, ou depois pode entrar em contato conosco, enfim, o que vocês preferirem, tá bom? bacana. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí? Tá vendo, Camila? Tô sim, já está Ah, aparecendo legal. aqui para mim a sua tela. Legal. Pessoal, bom dia a todos, tá? Camila, agradeço muito aí o convite da solução. Parabenizar a Camila. A Camila já fez um overview bem legal aqui, pessoal. O objetivo nosso aqui, como a gente sempre fala, né? O texto ele é longo, a reforma ela tem muitos anos de texto, né? Um texto muito técnico, mas a gente tenta traduzir aqui aquilo que importa realmente para o empreendedor, né? A Camila já deu alguns exemplos legais. Eu vou procurar não repetir os exemplos que ela já colocou, porque a minha apresentação ela também fala da reforma, tá? Então eu vou trazer um viés aqui muito mais o dia a dia de negócios e como que a tecnologia ajuda a gente a sobreviver, né? A gente viver com as empresas. É que eu falo sempre, né? O que quebra uma empresa não é o imposto, né? O que quebra uma empresa é a gestão, né? Como a Camila comentou, né? A reforma traz muito ênfase na gestão, na questão de preço, produto, qualidade, atendimento, né? Compras, venda. E a reforma tem essa ênfase também, uma ênfase muito grande
na gestão da empresa, né? Se for só tributo, a gente ia chegar aqui e falar, ó, mudou o imposto de 10 para 20, tudo bem. Mas não é isso, né? A reforma tributária, ela muda a dinâmica da economia, porque ela muda a forma como que a gente trabalha, imposto por dentro, imposto por fora, créditos totais, né? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, tá bom? E o quanto, pessoal, é importante ter um sistema de gestão, né? Então, até para a gente se apresentar rapidinho aqui, eu sou Wagner Xavier da OMIE, e a OMIE é uma plataforma de gestão, então, é um sistema de gestão de emissão de notas, gestão financeira, gestão de estoque, compras. Atendemos comércio, serviço, indústria, e-commerce, todo tipo de empresa, todos os portes. Hoje temos aí 190 mil clientes aproximadamente. Trabalhamos com o modelo de unidades em todo o Brasil, franquias, né? Quem atende aí o pessoal da Camila é a unidade de Guarulhos. Tá até o Jason aqui com a gente. Depois, quem quiser conhecer o sistema, tal, só conversar com eles ali e eles fazem uma apresentação para vocês. Pelo OMIE hoje já passa de 35%, 35 bilhões de reais em emissão de nota todo mês, né? Passa mais de 3,5% do PIB do Brasil. É um sistema muito bem avaliado pelos clientes. Somos uma empresa jovem, de apenas 12 anos, mas com um crescimento muito exponencial. Já tivemos experiência de outras jornadas, né? Então a gente construiu um sistema novo na nuvem, com uma usabilidade diferente, com outra tecnologia, tudo na nuvem, né? Tudo SaaS, né? Um sistema de assinatura. Então você faz uma assinatura do sistema, você já começa a usar, tipo uma Netflix, né? Não precisa ficar como antigamente instalando, fazendo projeto, fazendo aquele monte de coisa que demorava muito tempo, era muito caro. Usuários são ilimitados para quem contrata o sistema, ou seja, eu posso colocar quantos usuários eu quiser. Não tem carência contratual, ele roda totalmente na Amazon, backup em 3 continentes, é aberto a integração com outros softwares, não tem taxa de implantação, treinamento gratuito na plataforma, com técnicos em horários específicos ou vídeos já pré-gravados, suporte humanizado, é um software 100% online, você pode acessar de onde você estiver. E também temos o nosso mobile ali, temos integração com o WhatsApp, né? E como a gente falou no início, é uma RP, né, pessoal? Uma RP que cuida da gestão da empresa, que te dá tempo, produtividade, relatórios, emissão de nota, fluxo de caixa, DRE, todo o suporte para a reforma tributária, tudo isso, né? Então, nós existimos exatamente para ajudar o empreendedor, né? O empreendedor a alavancar o seu negócio, a ter mais tempo. E a gente brinca que é libertar o crescimento das empresas, né? Destravar processos, desonerar custos. A gente está com a reforma aí, né? A Camila já fez um resumo bem bacana aí dos principais pontos, exatamente o que ela falou, né? Eu vou passar por alguns slides aqui, até para reforçar algumas coisas, né? E como que a tecnologia ajuda. Lembrar, né, pessoal? Para quem fica triste com a reforma, eu sempre falo, tá? Não, não fica triste não, tá? Porque o nosso sistema tributário atual, ele é muito ruim, ele é injusto, ele bitributa, ele é um puxadinho de 40 anos aí de impostos, tá? Então, essa gestão, né? Quando eu falo gestão, começou lá na Fiesp, depois passou lá para o Congresso, para o Senado, enfim. Então teve um texto longo e finalmente a gente aprovou a reforma tributária do consumo, que estipula a partir de agora o que ela falou, né? A redução dos impostos de 5 para 2, que vira um, né? Que é a CBS, IBS e uma taxa única de imposto, que é o IVA, né? O IVA ele iguala agora tudo que é serviço, tudo vira consumo, serviço e produto, tá? Eu gosto de colocar também, pessoal, assim, por que que a reforma, por que que foi criado esse projeto, né? Por que de mudar, né? Não é uma simples mudança de imposto, tá? Porque o objetivo, claro, não é apenas aumentar a arrecadação, é melhorar o sistema arrecadatório, diminuir a inadimplência fiscal, diminuir a sonegação e diminuir as isenções fiscais, né? Os 800 bilhões do Brasil por ano, que são as renúncias tributárias, chamado benefício, né? Que muitas vezes não tem muito nem a ver por quê, tá? A reforma, ela traz pontos importantes, por exemplo, o fim da cumulatividade. Na prática, o que que significa isso? Basicamente duas coisas, tá? Primeiro, a cumulatividade é quando você tem o preço e o imposto junto. Aí você vende do A para o B, do B para o C, do C para o D, e você vai carregando o imposto no consumo, né? Porque o imposto ele faz parte do preço. A partir de agora vai acontecer duas coisas, tá? O primeiro, o preço ele vai ser o imposto é retirado do preço, vai ser igual nos Estados Unidos ou em alguns países, né? Muitos países. Você vai pagar o preço do produto mais o táxi.
Então é mais transparente, né? E outra coisa que é importante, a Camila comentou também, é o sistema de débito e crédito. Hoje eu tenho créditos parciais para alguns regimes tributários. A partir da reforma tributária, tudo que eu comprar, eu vou ter direito ao crédito integral no pagamento. Ou seja, quando o meu fornecedor fizer a quitação do tributo, automaticamente o crédito é liberado para mim. Então é um benefício. Por isso que ela comentou, né? Você pode pagar mais imposto ou não. O importante é tomar as melhores decisões, né? Para você poder usufruir desse modelo. Eu vou falar um pouco disso depois, tá? O que eu quero passar de mensagem agora é isso, né? É o sistema que tem que ter nota fiscal e tem que ter o regime que te dá direito ao crédito. O fato gerador no destino e não na origem, ela já falou também, né? A tributação hoje ela é no consumo. Então, os municípios, eles atraem empresas só diminuindo a carga tributária, mas ninguém consome lá, ninguém compra, ninguém mora. A partir de agora, a tributação se dará na origem. Isso para nós não muda muito, tá? Isso muda mais para o sistema, para as prefeituras, para a arrecadação. As regras nacionais agora serão uniformes. O Brasil tem hoje 27 estados, que é como se fosse 27 países, né? E cada estado tem o seu próprio regulamento. Principalmente o ICMS, né? Você pega São Paulo, tem um regulamento, tem os seus benefícios, tem os seus arquivos digitais, é tudo diferente de Minas, que é diferente do Rio, que é diferente da Paraíba e assim por diante. A partir da reforma tributária, não, a gente vai ter um regime tributário do Brasil, tá? Outro ponto importante, pessoal, que pouca gente fala, mas eu acho bem importante, principalmente com o fim do IPI, é alavancar a industrialização do Brasil, né? O Brasil passou por um momento aí na sua história, lá nos anos 80 e tal, que ele se tornou ali, não vou dizer que ele é uma potência industrial, né? Mas para vocês terem uma ideia, eu tava lendo uma matéria esses dias num blog aqui, num livro, né? Vi num blog, num livro, que a China, olha que incrível, a China veio para o Brasil para entender como que era a indústria do Brasil. A China, hein? Hoje a China é uma potência industrial, né? É a potência do mundo. E o Brasil hoje é praticamente um país exportador de agro, né? Milho, soja, café, carne, né? Eu vou lembrar dos anos 80, quando eu comecei a trabalhar com software, anos 90, né? Tinha CID, Cisco, Cobra, Itautec, tinha Ingesa, tinha. A gente tinha milhões de empresas de tecnologia, né? A CID era do Bradesco, a Cobra. E a gente perdeu isso, a gente não protegeu a indústria, né? O Brasil se voltou lá para aquele modelo, um modelo neoliberal, que é um modelo muito focado no mercado, na economia financeira, né? A produção financeira e muito da produção de produto mesmo, né? O que faz com que o país fique muito mais próspero, né? Que ele gere tecnologia, que ele seja na fronteira tecnológica, exporte produto com valor agregado. E o Brasil perdeu muito disso. Talvez com a reforma isso melhore um pouco, porque a indústria vai ter uma carga bem menor com o fim do IPI, tá? O fim da guerra fiscal também vai diminuir muito, né? Porque todo mundo, tudo junto agora numa nova carga tributária geral, consequentemente é mais competitivo, porque assim, ó, como acabam os benefícios, as exceções, vamos dizer assim, do ICMS, do PIS, do COFINS, né? Praticamente fica mais competitivo, né? Porque todo mundo fica igual, né? Ah, eu vou pagar a minha carga é 10, mas o meu concorrente é 10 também, minha carga é 30, do concorrente também é 30. Então é mais justo. A gente vai ter que olhar mais também para o nosso produto, a qualidade, a gestão, o preço, né? Por isso que a ênfase na gestão. Quando você coloca o imposto, o produto tudo junto, você acaba misturando tudo com carga tributária diferente, desalinhada, né? A reforma também diminui drasticamente o número de obrigações fiscais. Hoje a gente tem por volta de 90 tributos do consumo. E também, pessoal, equilibrar um pouco mais a carga tributária, que hoje no Brasil ela já é de 32,44, né? Ela vai ser, aí depende dos segmentos, a gente vai mostrar já já. E também, pessoal, a transparência para o contribuinte. Porque agora, quando eu compro um produto, eu vou saber que o preço do produto e o imposto. Ah, comprei um computador, paguei R$ 1.000, mais o táxi. Se a alíquota for 30%, eu vou pagar 1.000 do computador e 300 do imposto. Hoje não, hoje está tudo junto, né? Então são pontos importantes que, de uma certa maneira, eles validam muito bem a reforma. Particularmente, a gente estudou bastante a reforma, né? Ela não é perfeita, o Brasil é muito um país complicado, muito grande, né? Com um histórico gigantesco aí. Mas de verdade, eu acho que a reforma tributária ela é muito moderna. Ela, lá no final, pessoal, lá na transição, eu arrisco dizer, viu, Camila? Até eu falei com a Reut, lá, o Lucas, até ele colocou no Instagram dele isso. O Lucas é um especialista na parte tributária, que está lá no Congresso da Reut, é o nosso parceiro aqui na UMI. E ele comentou uma coisa bacana. Ele falou: olha, no final da transição, o nosso sistema tributário será um dos melhores do mundo.
Eu acho isso também, tá? Ele não é perfeito, mas ele traz esses pontos muito bons, tá? Pontos que vão melhorar lá no final da transição. Isso, porque, como eu falei, muito tributo, muita carga, muita pouca entrega para a população, muita falta de transparência e muito complexo também, né? Então a gente vai ter agora o modelo do IVA, né, que é o modelo moderno. Vai ter uma simplificação tributária, vai ficar mais simples, né, porque junta tudo, né, produto, serviço, em alguns casos locação. Então abre a gama de incidência. O imposto agora ele é não cumulativo, o que é muito bom, né, porque ele não leva o imposto junto do preço e também te dá o crédito integral. O que a Receita quer com isso é acabar com a sonegação, porque eu vou ter crédito quando o meu fornecedor emitir a nota. E eu vou usar o crédito quando o meu fornecedor pagar o tributo dele. A tecnologia vai controlar isso. Então a Receita ela tá atuando em dois pontos bem importantes da reforma, que é sonegação e a inadimplência tributária, tá? Eu falo Receita, pessoal, na verdade não é Receita, né? Porque a Receita não cria lei. Quem cria lei é o Congresso, né? Quem aprova a lei é o Senado e o Congresso. O Executivo, Senado e Congresso. A Receita, ela cumpre, né? Ela cumpre a arrecadação. E o Judiciário, ele cumpre a lei, né? Então, só pra gente... Porque às vezes a pessoa fala, a Receita quer aumentar. A Receita não aumenta, né? Ela até briga lá para conseguir, né? Mas quem cria a lei é o Congresso Nacional, né? Ele que é o legislativo. Né? Como a Camila comentou, a curto prazo pode ficar um pouco mais complicado, porque a gente não está acostumado, é uma primeira reforma tributária, né, do Brasil, praticamente da sua história. A gente vai ter dois cenários, porque tem uma transição de 5 anos. Foi uma opção do Senado fazer assim. Do ponto de vista de arrecadação, tal, é melhor, você faz com mais calma. Mas do ponto de vista operacional no dia a dia é mais complicado, porque eu vou ter dois sistemas ao mesmo tempo, tá? Vocês têm que ajudar muito a contabilidade, organizar a empresa. Não adianta esperar que a Camila vai fazer tudo no final, sendo que o cliente não está organizado, não lançou as notas, lançou despesa, receita, né? Eu brinco que eu falo, não adianta você querer que o médico te cuide de você, senão o médico não vai cuidar de você. Você tem que cuidar de você para o médico te dar as boas orientações, né? Se você não come, não dorme, não se alimenta, não faz exercício, o médico não faz milagre, né? O empresário é a mesma coisa. O contador, ele tá ali para orientar, para ajudar, para prestar os serviços, mas é muito importante a consciência do empresário também. Olhar para os seus preços, contrato, processos, tá? No começo pode ter uma maior insegurança jurídica, porque é uma mudança muito grande, e tem que adotar sistemas, equipes treinadas. E como eu falei, a longo prazo vai ficar melhor, porque vai ficar realmente mais simples, tá? Como a Camila já adiantou para vocês, tá? É a troca de 5 impostos praticamente por um. O PIS e COFINS federal vira CBS, é uma nova nomenclatura. Importante falar também, pessoal, que quando o imposto ele é extinto, todos os benefícios, todas as leis dele morrem também, tá? Então tudo que está embaixo do PIS e COFINS ele morre a partir da entrada da CBS. O ICMS também vai ser extinto, que é o imposto estadual, e o ISS, que é municipal. O IPI, ele não vai ser extinto, ele vai ser só zerado por conta da Zona Franca de Manaus, porque se lá matasse o IPI, extinguisse o IPI, a Zona Franca perderia todos os benefícios, tá? E lá tem muito benefício, seria vamos dizer assim, uma injustiça com as empresas que foram para lá. Então, o texto da reforma manteve o IPI apenas por conta do benefício e da Zona Franca de Manaus. O restante do Brasil, entre aspas, ele vai ter o alíquota zero, tá? E também vai entrar o imposto seletivo, né? Que não é exatamente o IPI, né? O imposto seletivo é um imposto que vai aumentar a carga tributária para dois tipos de produtos. Produtos que afetam a saúde, agrotóxico, cigarro, bebida alcoólica, tudo que faz mal para a saúde é uma lista, vai pagar uma taxa além do IVA. E também produtos que fazem mal para o meio ambiente, agrotóxico, tudo poluente, tudo que faz mal para o meio ambiente. A ideia do governo aqui do Brasil é desestimular o uso desses produtos, tá? Então a alíquota ela pode ser para cima, que é o seletivo, ou ela pode ser para baixo, que é as reduções, que a Camila já mostrou para vocês, tá? Tem ali, divisão, diminuição de 30%, 60% e 100%. Por exemplo, cesta básica de alimentos está como 100%. Arroz, feijão, óleo, farinha, carne, ovos, tal. Então você tem medicamentos, né? Tem medicamento de 60 e medicamento de 100. Sempre depende do código do produto, do produto ou do serviço.
Porque medicamento tem lá, por exemplo, Tilenol e tem calmante tarja preta. Então tem que olhar qual que é o código para saber qual que vai ser a carga tributária, tá? Como eu falei, né, gente, a reforma, ela visa ser mais justo, né? Então paga mais o que faz mal e paga menos o que faz bem, que é comida, que é remédio, que é educação, que é transporte, e tal, 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 né? A Camila já comentou também dos créditos, tá, pessoal? O importante no crédito, até para, não vou explicar de novo aqui, mas é lembrar que tudo que o meu cliente compra de mim, ele tem crédito. Porém, tem um tipo de empresa que não dá direito a crédito, que é o Simples Nacional. Ah, eu sou do Simples, o que que eu faço? Aí você conversa com a contabilidade e você pode chegar à conclusão que deve mudar de regime tributário. Mantendo-se no Simples, aí você vai para o modelo regular, tá aqui embaixo, ó. O modelo regular, ele dá direito ao crédito para o seu cliente. Só que você vai ter que recolher o IBS e o CBS por fora da guia da DAS. Hoje o Simples tem a DAS, né? Documento de Arrecadação do Simples, que junta tudo numa guia só. Então a gente vai ter que separar o que é IBS e CBS para que eu consiga saber quais são os valores e meu cliente ter crédito. É quase que fica meio um lucro real no que tange ali a separação dos impostos, tá? Então eu tenho esse novo modelo. Já adianto para vocês, quem que é mais impactado aqui é o B2B, porque o B2B é quem vende para a empresa. Quem vende para consumidor, teoricamente, não tem muito problema. Porque o consumidor não tem crédito, né? O consumidor compra, usa, acabou. Agora, o empresário não, ele vai tomar crédito. Senão, o que que vai acontecer? Vai ficar mais caro o seu produto, tá? Aqui, pessoal, tem um exemplo também que eu gosto de mostrar, porque ele exemplifica a dinâmica que eu falei para vocês, né? E a dinâmica dos valores são quatro valores principais de qualquer negócio, que é preço de compra, preço de venda, imposto e margem, lucro, né? Então esse exemplo aqui ele mostra de uma forma bem lúdica aqui, bem fácil, como é que funciona. Hoje, quando você tem um produto que custa 40, o seu produto agora vai custar 40 mais o táxi. Então, se é 40 mais o táxi. Imagine que o táxi é 30%, vai ficar 52. O seu preço agora é sem imposto. Você tem que recalcular o seu preço. Aí o tecelagem comprou por 52, precificou 60 sem imposto. Quanto vai ser seu IVA? Débito menos o crédito, 18 menos 12. 18, 30% de 60, 12 é o 12 anterior. Desde que o produtor não te dê direito a crédito e tenha quitado os seus tributos, tá? É sempre pela quitação do tributo do fornecedor. Eu diria que nunca foi tão importante a gente conhecer de quem que a gente compra, tá? Que quem que compra inadimplente e sonegador pode ser um problema para você, porque você vai ter esses créditos é, comprometidos. Tá bom, pessoal? Então, para mostrar para vocês aqui como muda essa dinâmica, né? Muda a dinâmica de preço de compra, de venda, de preço e de margem, tá? Mas tem a transição, tem um tempo. É se organizar em 26 para 27, quando começar, a gente já está preparado. Como eu falei para vocês, o simples tem as duas opções: continuar como está, na guia, ou ir para o regime regular, ou ir para o lucro presumido ou lucro real. Lembrando que o melhor modelo tributário é o que paga menos imposto na lei, né? Então, de novo, a contabilidade está aí para fazer com vocês uma análise tributária. Então, cada empresa é cada empresa, tem que olhar receita, despesa, custo, para chegar no melhor resultado. O simples paga os impostos pela receita, né? Até 4.800, cinco anexos e uma alíquota por faturamento. O lucro presumido paga por presunção. Qual que é a presunção que a receita te dá sobre o seu resultado? 8%, 32%, ou o lucro real, que é pelo real, a contabilidade real, né? É o seu resultado contábil, aí você vai pagar os impostos. Então não tem o melhor ou pior, tem aquilo que paga menos imposto. Esse é o melhor para você, tá bom? O split, a Camila também já comentou um pouquinho. Eu brinco aqui, pessoal, falo que o split é meio que o Big Brother Brasil, tá? É o BBB geral. Porque ele é uma máquina digital, tecnológica, que controla toda a máquina de tributos, que começa lá na emissão da nota, né? E ela, como ela comentou, ele vai dividir os valores, né? Hoje o empresário vende com imposto, recebe o dinheiro com imposto, usa o dinheiro na empresa, depois de 30, 40 dias ele paga o imposto, ou parcela, ou não paga. O fato é, o dinheiro está na sua mão hoje. Agora, com o split, quando entrar de fato o split, vai ser diferente. O dinheiro não vai nem passar pela mão do empresário, porque ele já vai direto para arrecadação, para receita, tá bom? E cuidado com a informalidade, porque tá tudo cruzado agora, né? Vai ter um nível de cruzamento muito grande, tá, pessoal? Basicamente, essa aqui é a máquina do split, tá? Ó. A gente vai ter o RP do contribuinte, ele tá lá no canto esquerdo, lá em cima, ó. O OMIE tá aqui, ele emite a nota,
Aí você tem o fornecedor e o cliente. Aqui já tem o cruzamento, né? Quem comprou e quem vendeu. Aqui tem os documentos fiscais, NFE, cupom fiscal, conhecimento de transporte, todos os modelos digitais. Vai ter o modelo da nota de locação, tudo bonitinho aqui. Então, digitalmente, o Brasil está bem resolvido, porque ele já está muito tecnológico, o Brasil, né? Aqui já tem o comitê gestor. O comitê gestor é o órgão que faz a arrecadação dos estados e municípios, do IBS. Então, ele arrecada, tem a CBS e o IBS. Aqui já tem toda a máquina digital, apuração assistida. Por exemplo, apuração assistida, o que vai acontecer? Você vai lá no portal da Receita, coloca o CNPJ, e que vai aparecer lá? Tudo que você comprou, tudo que você vendeu, tudo que você pagou, tudo que você recebeu, todos os seus débitos, todos os seus créditos. Então vai ser tudo online, né? Isso lá na frente, né? Aqui já tem o motor de regra, vai ter toda a base tributária, já tem também todos os CPFs, todos os CNPJs e também todos os imóveis, tá? Porque, como a Camila comentou, locação, dependendo do caso, ele também entra na reforma tributária. Quem é pessoa física tem a partir de três imóveis e uma receita acima de R$ 240 mil, ele já é contribuinte do CBS e IBS. É como se fosse um CNPJ, tá bom, pessoal? Não é aquele aluguel que você tem ali, eu aluguei meu apartamento aqui por R$ 2.000, aí é aluguel normal. Mas se você é um empresário de locação, que a Receita entende esse valor acima de 240 mil, então você já entra dentro da máquina tributária também, tá bom? Então, como eu falei para você, a gente não vai ter exatamente agora benefícios econômicos, né? Aumentar a arrecadação. O que a gente vai ter agora é um ajuste da carga tributária, pode ser para cima, pode ser para baixo, e uma transição longa de 5 anos. Né? O Congresso decidiu assim. Quem faz texto não pensa muito no operacional, né? Ah, vamos fazer por partes, tal, para a gente não ter um impacto muito grande, beleza? Só que para os empresários, para os contadores, para os sistemas, tal, ele é mais complicado, porque a gente vai viver com dois sistemas ao mesmo tempo, tá? Então a relação contadores e empreendedores, ela é muito boa, né? Ela vai ter que ser mais aprofundada, né? Porque é uma relação de gestão do dia a dia, que é legal vocês olharem para a carga tributária, precificação, as margens. E a gente tem esse ano para fazer ainda, né? Porque esse ano é o período de teste, é o período que a gente só vai emitir a nota com 1%, que a gente já falou um pouquinho aqui, tá? Então, pessoal, cronograma, como eu falei, tá? Esse ano, eu acho assim, nós temos que se preocupar com esse ano e o ano que vem. Esse ano, simplesmente emitir a nota com o IVA de teste, é um período de teste. Quando eu falo teste, não é que você vai testar, tá? É o teste do sistema da Receita, tá? O teste da reforma tributária como um todo, tá? O que que eles colocaram como obrigação do empresário? Emitir a nota com 1% do IVA. 0,9 da CBS, 0,1. Então, quem emite a nota já emitir com o IVA destacado. Eles não vão fazer nada com isso, tá? Eles vão fazer só simulações, testes, tá? Mas a gente é obrigado a fazer, porque se você não fizer, você já tá fora da lei, vamos dizer assim. Você está como obrigação acessória devendo. Não tem multa ainda. O objetivo não é multar os empresários, mas é fazer com que eles emitam a nota, tá? Quem tiver o OMIE já está seguro, tá? O OMIE já emite a nota com 1%. Vai para o Portal Nacional das Notas, hoje vai para a Prefeitura, né? Agora vai ter o Portal Nacional que vai receber todas as prefeituras. 5.570 prefeituras, 27 estados. Então é testar tudo isso, né? A parte da contabilidade, dos empresários. E já se preparar, pessoal, para o ano que vem, 27, tá? Eu falo que esse ano já acabou, né? Já tem Carnaval, Copa do Mundo e eleição. Acabou. Porque o ano que vem, 27, já começa a reforma. Ela vai começar uma parte, ela começa a metade, tá? Começa o CBS, que é o fim do PIS e COFINS, e o zeramento do IPI, e já entra o split payment para o B2B, para as empresas para empresas, tá? Então aqui já tem que. Não adianta chegar em dezembro e falar, agora tô. Então é legal a gente trabalhar um pouco antes, durante esse ano aqui. 28 vai continuar igual 27, não muda nada. 29 começa a transição do ICMS e ISS. Só que vai ser paulatinamente. Primeiro ano vai cair 10%, então fica 10,90. Entra 10 do IBS e cai 10 do ICMS. Ou ISS, depende se é produto ou serviço. No segundo ano, entra 20, fica 80. No terceiro ano, 30, 70. No quarto ano, 40, 60. E somente no quinto ano, que vai ser 100% do IBS-CBS, do IVA. Então a gente vai ter essa transição que a gente vai ter que aprender, vai ter que mudar nossos procedimentos. Como vai ser na prática, a gente não sabe ainda, que a gente não chegou lá, ainda não viveu isso, né? A gente vai ter que viver, tá? Mas sempre sabendo o que que vai acontecer, para a gente se planejar bem. O que eu diria assim, se preocupem com 26 e já se programem para 27. A OMIE, pessoal, está super atualizada, a gente vem atualizando o nosso sistema, colocando as novas funcionalidades.
para estar sempre entregando para vocês as soluções completas, tá? Mas como eu falei, não depende só do sistema ou só do contador. Depende do empresário também, tá? Porque a pergunta não é quanto eu vou pagar de imposto, é mais ou menos. A carga tributária é aquela carga ali, que vai ser igual para todo mundo. A questão é como que é o nosso modelo de negócio sobrevive, tá? Porque, como eu falei, eu tenho preço, eu tenho qualidade, eu tenho cliente, eu tenho crédito, né? Eu tenho que olhar meu fluxo de caixa, minha DRE. Então a pergunta que a gente faz é isso, o meu modelo de negócio. Por quê? Porque a reforma ela é bem poderosa, né? Do ponto de vista de mudanças no nosso dia a dia. Alguns relatórios que seriam legais vocês começarem a levantar esse ano, pessoal, eu vou trazer alguns aqui. Por exemplo, a relação de créditos. A relação de crédito, perder crédito. Quanto que eu compro de empresa do Simples? É olhar para o número. Se eu comprar o mesmo valor, eu vou pagar outro preço, imposto por fora, e não vou ter crédito. Ou seja, eu vou pagar mais caro. Então, o trabalho é conhecer os fornecedores e fazer um trabalho com os meus fornecedores. Aqui no OMIE, ó, tá vendo um relatóriozinho que já mostra isso, ó. O que fazer é depois, né? Primeiro levantar o número. Por exemplo, eu montei um relatório aqui, ó. Relatório de compras de fornecedores, eu olhei para trás, tá? Eu olho para trás para depois olhar para frente. Então, quanto que eu comprei dos meus fornecedores? Quanto que eram os impostos velhos? Quanto que é o valor líquido e quanto que é o novo imposto? Tá aqui, ó. O novo valor é o líquido mais o IVA, tá? Então, por exemplo, eu comprei da Garrafix. Eu comprei 10 mil no bruto. Quanto que era no líquido? Era 8.800. Agora vai ser um valor dele, o novo valor, mais o IVA. Se fosse o mesmo valor, daria 11.320. Ou seja, vai ficar mais caro e eu não vou ter crédito. Então, sempre olhar os relatórios. As compras, a mesma coisa, né? Quanto que eu comprei o ano passado? Quanto que eu pagava com a carga velha e quanto que eu vou pagar com a carga nova? Nesse caso aqui, eu vou pagar 20 milhões a mais. Aí você fala, vou repassar o preço, tudo bem. Só que repassar o preço é o que tem que fazer para isso? Mudar os preços. Eu vou vender hoje para receber amanhã, né? Vou comprar hoje, pagar hoje para receber daqui 30 dias. Como é que está meu caixa? Como é que está meu giro de caixa? Né? Como é que está a minha saúde financeira? Então é isso. Então aqui no OMIE também a gente monta um relatóriozinho, ó. Por exemplo, aqui, ó, o quanto que eu faturei, meu faturamento foi 39 mil. Se eu considerasse a mesma venda que eu fiz, vendi a mesma coisa. O meu faturamento seria de 44 mil. Aumentou, porque meu preço aumentou. Agora, eu tenho contrato com o cliente, eu tenho preço firmado. O cliente vai aceitar pagar mais? Como é que está meu concorrente? O preço é justo, não é justo? É isso, né, pessoal? É a gente olhar para o novo, a nova situação tributária. As vendas, a mesma coisa, né? Ali é compra, né? Ali eu falei de fornecedores, aqui de vendas. Mesma coisa, né? Aqui que é o faturamento, né? Então tá aqui, ó. Relatório de faturamento, mesma coisa, 55, 45. Então, estou fazendo um mergulho no que eu tinha e estou tirando, né, o que eu, como era, e colocando na nova matemática da reforma. Os benefícios fiscais também, né, como a Camila comentou, os benefícios que o Estado dava de monte, principalmente, o cara vem para cá e tem benefício. Aqui tem, ó, diferido, não tributado, redução. É incontrolável, são 800 bilhões por ano de renúncias tributárias. O que é a renúncia tributária? É uma empresa que deveria pagar o imposto, ela não paga, porque ela tem uma lei um regime especial, tá? Isso aqui praticamente ele acaba junto com esses impostos aqui, ó. Essa empresa aqui que a gente estudou, ele tem 4 milhões de benefícios na entrada, ou seja, ele deixa ele pagar 4 milhões das compras. E na saída, ele gera 58 milhões de benefício. Não tributado, diferido. Isso aqui também morre, né? Então tem que ter um reajuste. Você pode ter essa questão ou não, tá? Como eu falei, é meio sem controle isso aqui. Porque quem dá benefício é Estado, é o governo, é o federal. A maioria é Estado, a maioria é ICMS, tá? Então, gente, no final do final lá da transição, fica mais difícil, né? Porque a gente troca 5 apurações por uma, né? Vamos pegar apurações e débitos aqui, ó. PIS e COFINS vai acabar. ICMS acaba, ST acaba, né? A substituição tributária, o DIFAL também acaba, que é o diferencial de alíquota entre estados, e também o IPI. Então você vai ter um valor só. Essa empresa aqui, no caso, ó, deu um valor negativo, inclusive, ela vai pagar menos imposto. Por isso que eu falo, é fazer um planejamento correto, ó. Se a gente olhar para essa empresa aqui, o resumo dela, olha o que aconteceu. Ela mudou tudo, né? Eu coloquei elementos de análise, ó. Então, eu não estou analisando só o imposto, eu estou analisando tudo: compra, venda, serviço, débito, crédito, compra do ativo, que eu tenho crédito integral, preço de venda. Então, se a gente olhar para o impacto aqui, pessoal, a gente olha, aumentou, 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 reduziu, reduziu, perdeu, ganhou, perdeu, aumentou, representou. Ou seja, nada ficou igual, tudo mudou, ou para cima ou para baixo. A questão é o que fazer
e quem fazer, né? Uma empresa grande tem a contabilidade interna, tem o departamento financeiro, o departamento de compra, jurídico, o grande empresário, né? Agora, o pequeno empresário não tem, né? Tem o dono, o sócio, a esposa, o marido, o filho, o contador, né? Porque o trabalho é o mesmo. Não tem reforma tributária da empresa grande e da empresa pequena. Tem reforma tributária, tá? Então, para gente que é PME, que são empresas com menos estrutura, a gente também tem o mesmo trabalho, tá? Então, por isso que eu falei, é correr para a gente poder levantar as informações, ter um sistema, se organizar, para a gente poder não se perder lá na frente, tá bom? A Camila já comentou um pouquinho de preço, tá, pessoal? Eu trouxe alguns exemplos aqui também. Esse material eu vou mandar para a Camila, tá acabando aqui, eu já mando para ela. Eu também trouxe alguns exemplos aqui. Quando a gente fala de preço, é legal porque o preço ele mostra compra, custo, venda, margem. Então esse exemplo aqui mostra com clareza, né? Como é que é hoje, né? Hoje, quando a gente faz uma venda, você tem que colocar o imposto por dentro do seu preço. Se eu quero ter um produto de R$ 1.000, eu quero colocar R$ 1.000 no bolso, porque eu paguei 800 e quero ter um lucro de 200, eu tenho que fazer uma nota fiscal de 1.374. Olhando, lógico, para minha carga tributária. Vamos pegar uma empresa aqui, exemplo, tá? Esse comércio aqui, eu tenho o PIS e COFINS, né, mais o ICMS, então 27 e 25. Hoje eu tenho essa nota aqui, ou seja, eu tenho imposto sobre imposto e não é tão transparente, né, porque o contribuinte ele paga 1.374 no seu produto, né? E você, na verdade, está só recebendo 1.000. 374 é imposto. Como é que fica essa mesma nota lá na reforma? Ela fica mais simples, ela fica 1.000 mais o IVA. 27, vamos pegar 27. Então a nota é 1.270. Então eu tenho imposto por fora e, de uma certa maneira, uma transparência maior, que fica muito mais simples também, tá? Esse aqui é um exemplo também do presumido, o mesmo exemplo que eu dei, ó, 800, 200 mil. Como que é hoje? Vamos pegar um simples presumido serviço. 0,65, 3% e ISS, 5%. Então muda o quê aqui? Muda meu faturamento, a minha nota. Minha nota ficou mais. Lá vai ficar mais cara, 1.270. Muda os impostos. A minha receita é a mesma. Muda o pago pelo cliente e muda o tributo recuperável, porque ele não tinha, agora ele tem. E muda o custo do cliente, porque diminui porque ele paga mais caro, só que ele tem, ele tem a recuperação tributária. É para mostrar para vocês que uma mesma venda no sistema atual e no sistema novo é totalmente diferente. Ou seja, o mesmo balancete que você tem hoje e na reforma ele é diferente. O seu balanço, tá? Por quê? Porque muda a dinâmica do negócio. Ó, essa empresa aqui, lucro real com IPI, indústria. O IPI já cai em 27, né? Tem 27 já cairia. Então, a mesma nota. Esse caso aqui do IPI é até mais emblemático, né? Porque vamos pegar uma venda de R$ 1.000 com IPI, 10% de IPI. Eu pago R$ 100 de IPI, que é 10%. ICMS, eu somo 1.000 mais 100. Aí eu calculo 18% de 1.100, ou seja, imposto sobre imposto. É uma loucura, né? Então tem um monte de imposto, um monte de coisa aqui, sendo que lá na frente vai ficar muito mais simples, ó. Que eu vou pagar só o IVA, tá? Então é mais simples. Tá, então é isso que eu falo, mas é simples, mas é diferente. Aqui, pessoal, essa planilha aqui, na verdade, é como se fosse o balanço, tá? Ou como se fosse o seu faturamento de um ano. O que eu fiz aqui é o mesmo faturamento, mesma venda, mesmo resultado, só que na transição, como eu falei para vocês, como muda a transição, né? Eu tenho em 26 não muda nada, é só período de teste, 1%. 27 cai o PIS e COFINS. Então já cai o PIS e COFINS, zera e entra o CBS. Entrou aqui 8,5, por exemplo. Então mudou o faturamento, mudou o imposto caiu, mudou, entrou o CBS, mudou o pago pelo cliente, mudou o tributo recuperado. Se fosse a mesma venda, tá? 28 não muda nada, é igual a 27. 29 já entra 10% do IBS. Então já sai 10 do ISS, ó, sai 10% e soma 10 no CBE, 10,35. Então eu tiro de um, coloco no outro. Então muda o faturamento, muda os impostos, a sua receita é a mesma, a venda é a mesma, o seu dinheiro. O pago pelo cliente muda, o crédito muda, porque agora somou, né, a CBS mais a IBS, que é o 108 aqui, e o valor do cliente muda também. Em 30, 20%. Então aumenta, cai 10, entra 10. Em 2031, 30. Então cai 10, entra 10. 32, 40%. E somente em 2033 que vira 100%. Ó. Então a estabilização vai ser em 2033. Qual é a mensagem para vocês aqui, gente? A mensagem é: todo ano eu tenho que pegar a minha contabilidade e fazer uma reunião com ela para ver se eu vou ter que fazer alguma mudança de preço, de balanço, de estratégia. Porque está saindo uma carga e está entrando outra, tá? Como eu falei, ela sai de 0 para 100% em 5 anos. Isso aí pode ser o lucro ou prejuízo da sua empresa, tá bom?
Então, gente, não precisa se preocupar com a planilha, tá? É mais com a lógica. A lógica é que cada ano a gente vai ter uma mudança tributária por conta da reforma. Lembrando, pessoal, que a reforma ela é constitucional, tá? Tem gente que fala, isso não vai pegar, não vai entrar. Ela mudou a Constituição do Brasil, tá? Passou pelo Senado, Congresso. Não é uma obrigação acessória, não é que nem o E-Social, que é uma obrigação acessória ou uma lei. Ela mudou a Constituição do Brasil, tá? Ou seja, já começou, tá? Já tá lá. Então, como a gente falou no começo aqui para vocês, né? Indo para a parte final aqui. A reforma ela é sobre gestão, né? Como é que a gente gerencia a nossa empresa, os pilares da gestão. A gente dividiu os pilares da gestão aqui em quatro pilares, tá? Não vou nem explicar muito cada um porque ele é bem óbvio, né? Mas o que vocês têm que olhar, como eu falei, não é só o imposto. Tem empresário que fala, mudou o imposto. Não é só isso. É a gestão. Gestão financeira. Quem fizer direitinho pode se dar muito bem. Tá? Tem empresário que fala, eu vi uma oportunidade, outro viu um risco. É como que a gente enxerga, porque ela é igual para todo mundo, né? Então é a gestão financeira, é a gestão dos seus dados, é as compras e as vendas e a conformidade fiscal, é isso, né? Então o que a gente recomenda para o empresário aqui é ter um fluxo de caixa, que é básico, né, pessoal? A gente saber como é que está nosso caixa, como é que está nosso. Uma coisa é vender, né? Outra coisa é receber, uma coisa é comprar, outra coisa é pagar. Como é que está meu caixa, como é que está minha DRE, o meu previsto e realizado, como é que está meu planejamento, minha saúde financeira, meu capital de giro, né? Como é que está o meu plano em relação à reforma, os impactos, os meus créditos, os meus débitos. Então, é caprichar mais na gestão financeira. A gente fala isso, é meio óbvio, né? Mas, pessoal, olha só: 90% dos empresários do Brasil não tem um sistema de gestão. 90% não tem. Trabalha com caderno, Tilibra e alguns com Excel. Só 10% tem um software. É meio surreal, né? Por isso que eu falo, então o problema não é o imposto, é a qualidade da gestão, tá? A gestão dos dados, ter um sistema de gestão, alimentar corretamente o sistema, para você ter suas despesas, receita, custo, para a contabilidade conseguir gerar seu balancete, a DRE, né? Para a Camila sentar com vocês, ajudar vocês, porque a gente não, ela não vai fazer mágica, né? Se a gente não se organiza, como é que no final do mês você vai ter que a contabilidade, na verdade, é o resultado da empresa, né? A ciência da empresa. Definir alguns indicadores para você olhar ali. Comércio tem indicadores, serviços. Vou pegar o MIES, assinatura de software. A gente mede custo de aquisição de cliente, a gente mede churn, que é cancelamento de assinatura, vendas e assinaturas novas, ticket médio, indicadores de lead time value, que é quanto tempo o cliente fica com a gente, quanto tempo ele. Assim, indicadores que olham para o financeiro, para os números, né? Automatizar processo repetitivo e tomar decisões, né, com dados confiáveis. Então é isso, né? Uma conta digital, o Mia tem uma conta digital embutida nela, ela traz o Internet Bank para dentro do sistema, ganha tempo, ganha segurança, é o OmiCash, olhar para suas vendas e suas compras. Pessoal, como eu falei para vocês, tá? Fornecedor agora é muito importante, porque é de quem que eu compro. E o cliente também, porque o cliente é meu cliente, é quem compra de mim, quem vai querer meus créditos, né? Quem vai escolher eu como fornecedor. Então é caprichar nisso, olhar para suas margens, olhar para o seu lucro, o seu custo, né? E a conformidade tributária também, conversar com a contabilidade, vocês têm ali, né, a Camila, um baita empresa contábil preparada, preocupada, comprometida, para você poder tomar decisão, se organizar, escolher o melhor regime tributário, né, certificar de que o sistema atende o seu cenário novo. Vocês podem ficar tranquilos em relação ao OMIE, tá? A gente garantir a sua conformidade fiscal para não pagar multa, não ser autuado, porque lá o portal, a atuação vai ser meio automática, já vai vir a multa direto, tá? Porque ele já tem todas as informações, né? Aqui também, pessoal, tem o link do site da Receita para quem quiser fazer uma simulação. Já é uma evolução, né? Você coloca lá o valor, o ano, ele já te dá a carga tributária. Aqui que vai sendo evoluído todo o projeto tributário, tá? Isso aqui, gente, é um exemplo que eu gosto de mostrar, porque ele mostra na prática uma empresa com sistema e sem sistema, fazendo a mesma coisa, tá? Isso aqui é um caso real, um empresário que fazia o gratuito lá na nota gratuita, depois ele ia no banco, fazia boleto por boleto, depois ele ia no e-mail, fazia e-mail para cada cliente, depois ele ia cobrar cada cliente, ele ligava pelo telefone, depois ele ia anotar no caderninho que ele vendeu, que ele comprou, que ele pagou. E ele passava 11 horas por dia fazendo um trabalho administrativo. Ele colocou um sistema que já emite a nota, já faz o fluxo de caixa, já faz o fiscal, já manda para o cliente, faz o boleto, tudo automático. E ele passou a gastar 51 minutos. Então não é apenas sobre imposto, né? É sobre eficiência. É isso que a gente busca com a tecnologia, né?
a reforma, o computador que está processando a reforma, pessoal, o nosso splitão lá, o servidor, ele processa 150 vezes o tamanho do Pix, tá? Então o Brasil, ele é, do ponto de vista digital, ele está muito bem preparado, tá? Então, como a gente já teve desde o projeto SPED, NFE, tá? Então, o que a gente fala é isso, né, gente? A importância da tecnologia na gestão. Gestão financeira, assertividade dos dados, assim por diante. A gente já falou isso aqui, né? Para você poder ter segurança, tá? Aqui o OMIE, como eu falei para vocês, tá? A Camila já adiantou. Configuração dos impostos, já está aqui CBS e IBS. Ainda que seja período de teste, já está prontinho lá. O OMIE já sai fixo hoje, tá? 01 da IBS, 09, que é o que a lei pede hoje. O ano que vem, não, já tem que colocar as alíquotas direitinho lá, tá bom? Ainda vai ter definição. A reforma, ela é viva, né? Ou seja, ainda tem um ano inteiro de leis complementares, leis que vão complementar, né? O comitê gestor, para vocês terem uma ideia, foi formado agora dia 13 de janeiro, né? Faz um mês, né? Foi promulgado lá pelo presidente, lá no Senado. Então é muito recente. Agora está sendo formado, né, os grupos de trabalho, já está quase pronto, tá? Então tem que acompanhar a reforma, ela é viva, tá? Esse aqui é o XML, tá vendo? O que o governo quer é isso aqui, ó. Ele quer receber o XML para fazer o quê? Ele vai fazer as simulações tributárias, né? Para calibrar as alíquotas, para saber se aumentou a alíquota. Ah, o ano passado chegou tanto de nota, esse ano vai chegar tanto. Eles conseguem fazer comparativos, né? Aí ele pega aquele 1% e faz conta, né? 15, 20, 18, para chegar nas cargas corretas, porque de verdade eles não vão perder a arrecadação, tá? É olhar para o que mudou de benefício, de inadimplência, de sonegação e ver se já melhorou. E aí é calibrar a arrecadação, tá? O Brasil tem um dos maiores cargas tributárias do mundo, pode ser que diminua, né? Vamos pensar, né, gente? É futuro, é governo, é governantes que pensem no projeto, né? E não tá na nossa mão o poder do voto, né? De colocar, por exemplo, coisas que fazem sentido para a população, diminuir imposto, né? E isentar aquilo que faz mal. É manter a. Independente de. Tudo é política, né? Mas é olhar daqui 10 anos como é que vai ser tratado isso no Brasil, para a gente industrializar o Brasil, para ter uma carga tributária mais equilibrada, né, com uma arrecadação mais justa, né? Então, o Brasil tem um desequilíbrio da renda e do consumo, né? É o único país do mundo que a renda é muito menor que o consumo. É o único país do mundo, né? Os outros países todos é o contrário. O consumo é menor que a renda. O Brasil, a arrecadação do Brasil, 21% é renda da arrecadação e 44% é o consumo. Você pega Estados Unidos, é 40 da renda e 20 do consumo. Europa, 38, 18. Então é um desequilíbrio tributário por conta de uma série de fatores históricos e econômicos e etc. Tá? Então, eu acredito também que a reforma consiga melhorar o sistema arrecadatório e equilibrar as alíquotas. Tá? Não tem sentido se dar um monte de isenção para. Vou dar exemplo aqui, né? Exemplo que eu acho, assim, a Bet não paga e a comida paga, entendeu? A escola paga 30 e o Bet paga 5. E, no meu entender, deveria ser o contrário. Aí é uma questão da política, né? A política que define, porque tudo passa lá pelo Congresso, tá bom? Mas voltando aqui, o nome é Nota Fiscal Eletrônica, já está prontinho. Agora é o Portal Nacional, que é esse portal aqui, tá bom? E, pessoal, e final, para finalizar aqui, se vocês quiserem conhecer o sistema, conversa ali com o Jason, que está aqui com a gente, a Camila, né, que já tem o contato ali com eles, para vocês conhecerem o sistema, tá? Eu tentei complementar aqui também, a Camila deu uma introdução bem legal, deu um resumo, e ela vai tocar com vocês ali, a gente está aqui à disposição também, tá? Mas o que a gente procurou trazer aqui para vocês é o que de fato muda, né? O que de fato a gente precisa olhar e cuidar com um pouco mais de detalhes na nossa empresa. A reforma está aí, não tem opção, já está aprovada. Como eu falei, tem pontos, tem gente que pode gostar, não gostar, mas ela está aí, né? É o que está aí. Como eu falei, do ponto de geral, do ponto de vista geral, eu acho que ela tem mais benefícios do que coisas ruins. Ela é boa, acho que ela é boa mediante a complexidade do Brasil. Tá bom, pessoal? Se alguém tiver dúvidas, coloca aqui no chat, ou pode abrir. Eu vou passar aqui a bola para Camila, tá? Para ela fazer aqui o encerramento com vocês. E qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Já agradeço demais vocês. Espero que a gente tenha conseguido explicar aqui o principal da reforma, né? O período de transição, as fases. O material, como eu falei, eu vou mandar aqui para Camila. Se alguém quiser o PPT, fica à disposição. E contem com a gente. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos aí. E valeu! Muito obrigada, Wagner, pela sua explicação. Eu espero que tenha agregado. Agradeço a todo mundo que está aqui até o final, tá? Eu espero que tenha agregado aí para vocês, né?
A ideia da reforma tributária, de fato, é uma ideia boa, só que, assim, tudo que mexe com a gente, tudo que muda, incomoda. Essa é a realidade, né? Tudo aquilo que a gente já está acostumado vai passando, né? Era ruim, mas era ruim, mas era bom. É isso. Todo mundo reclamava, Tudo, agora todo mundo reclama. tudo que tira a gente do hábito que a gente É, já tem é ruim porque mexeu com a gente. Mas a gente acredita que realmente, no final das contas, vai, vai ser bom para todos nós, né? E para o crescimento do nosso é. país. Isso é o nosso principal. Viu, Camila? A frase que eu gosto de usar é assim, vai piorar para melhorar. É que nem quando eu trocar de celular, tá? A minha mulher comprou um celular novo para mim, um modelo novo. Aí eu falei, meu Deus, estou ferrado agora, porque eu vou ter que mudar o celular. Então foi uma semana de estresse. Mas depois eu falei, nossa, é bem melhor. Entendeu? Então acho que vai piorar para melhorar. O que nós temos que fazer é se preparar, né, gente? Olhar. Teve um cliente, Camila, ele falou uma coisa muito legal. Eu tava num evento desse aqui, ele levantou a mão e falou assim para mim, tava no presencial, né? Ele falou, Wagner, eu vou me dar bem na reforma. Aí eu falei, por que que você vai se dar bem na reforma? Ele falou, porque eu conheço bem os meus concorrentes. Acho que são os primos dele, né? Ele falou, conheço bem meus concorrentes. E eu sei o que que eles não vão fazer que eu vou fazer. Entendeu? Então, o que ele quis dizer com isso? Que ele entendeu uma oportunidade na reforma. Ele falou, pô, eu vou mexer com isso aqui e vou conseguir ter um diferencial, né? Então, como você falou, você bem falou, né? A reforma, ela mexe com a gente. Porque ela muda muita coisa que já estava institucionalizada, né? Mas como toda mudança, ela causa um certo temor, estresse, o que é natural. Mas, né, lá na frente ela pode ser legal também. Ela pode ser produtiva, porque ela muda muito a dinâmica das coisas, né? Então, quando você estuda ela profundamente, você fala, caramba, olha só. Não é aqui que muda, é ali que muda, entendeu? É a relação, é o fornecedor, é o produto. Então, é isso. Bacana. Wagner, tudo bem? Deixa eu ver aqui, É o a Jason Larissa tá aqui. aqui. Ah, o Eu já... Jason tá aí. A Larissa comentou, gostaria de agradecer. A consultoria, obrigado, Larissa. O Jason vai falar com você. A Ellen, obrigado, gostei do arquivo. A gente vai mandar o arquivo, tá, Ellen? Conteúdo importante a Sandra, obrigado, valeu. William, parabéns, obrigado, William. Obrigado pela oportunidade. Lidu, Maria Liduína, legal. Palestra muito qualificada, obrigado. Parabéns aí para Wagner, Camila também. Valeu, gente. Pode Wagner, falar. deixa eu só te perguntar. A gente consegue o vídeo gravado para Camila colocar no YouTube dela? A gente tem essa opção? O vídeo? É, foi Consegue, tá? Se gravado. tiver. Sim, cara, é só falar com a Dailton. Daí eu, tá, Falar com a obrigado. equipe de eventos da OMIE lá, ó. O pessoal Tá, tá aqui no chat. Fala com eles lá que eles têm o link. É que eu não tenho o tá link, bom. mas eles recebem. Então já tá Tá bom, gravado aqui. obrigado. Imagina. Ô Camila, depois me passa me passa o número da Camila, viu, Jason? Aí eu vou mandar a apresentação para ela para juntar com a dela ali, né? Mas você vê que a dela tá Tá, muito legal também. tá bom, passo sim, tá bom? Vou passar o contato dela para você. Legal, pessoal. Da Pessoal. minha parte é isso. Aí, Camila, com você. Está no mudo. Tá no mudo, Camila. Peraí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que já tá todo mundo sabendo aí da reforma, hein, Camila? Já tá todo mundo preparado. Opa, então foi bom. Então foi muito bom, tá bom? Wagner, eu agradeço aí a presença, tá bom? Precisando de Opa, qualquer coisa, estamos à disposição. tá bom? Acho que é que o pessoal tá querendo mais falar com a Camila. É, agora a contabilidade é legal, fazer uma reunião. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso realmente. Tá bom? Camila vai ter bastante trabalho aí, né, Camila? Os contadores. Sim, sim. Tá bom? É, Obrigado, viu, Wagner? Camila, valeu, gente. podemos Obrigado a encerrar aqui? todos. Valeu, Podemos Camila. sim. Tá bom, então. Valeu, pessoal. Obrigado, Parabéns a gente. todos. Camila, valeu. Me passa o Obrigada telefone. a você, gente. Obrigada a Nada. todo mundo que Valeu. participou. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigado. Valeu. Camila, eu vou passar o contato, tá? Do Wagner pra você. Ô, seu contato pro Wagner, ele vai te chamar. Tá bom.
tá bom? Agradeço, gostou? Uhum, Então tá bom. Precisar depois, se quiser mandar um feedback de todo o processo, o que vocês acharam do evento, pode mandar aqui pra mim, tá bom? tá certo. Obrigada. Obrigado, viu? Depois a gente marca uma visitinha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí o sistema vai dar aqui as opções, saber quais são os tipos. Adicionar, adicionar uma nova transferência, de repente,